Oi, gente! Vamos bater um papo hoje sobre autoestima? Quero compartilhar com você algumas chaves que caíram aqui na minha vida, nesse processo todo, desse meu processo de autoconhecimento, e eu tenho certeza que pode contribuir aí na sua jornada, porque por muitas vezes a gente fica numa busca para ser aceita, para ser vista, para ser amada. Às vezes a gente acredita que a gente precisa mudar algo em nós para que isso aconteça. E estar neste lugar e ter esses sentimentos acaba sendo algo, uma linha errada para ser construída a sua autoestima, a sua autoconfiança. Nesse vídeo eu quero abrir um pouquinho o meu coração para te mostrar quais são as formas que você pode seguir um caminho validado que eu venho passando aqui por mim e que hoje eu confesso para você que eu me sinto muito mais amada, muito mais linda, muito mais confiante, muito mais segura de mim mesma diante da vida, diante de um todo. E a paz e a alegria que eu sinto hoje também é fruto desse meu processo de autoconhecimento, desse meu processo de autoconfiança, desse meu processo de autoestima. Então eu falo que autoestima é muito além de se sentir bonita. Eu acho que faz parte, sim, né, esse sentimento que nós construímos internamente, né? Porque eu falo que não existe mulher feia, existe mulher mal arrumada. E à medida que você se conhece, você se arruma, você se maqueia, você se cuida, você acaba mostrando e exalando essa beleza também exterior. Mas eu sei que também existe uma beleza interior, uma beleza que você irradia para as pessoas que chegam, sabe aquela pessoa gostosa de estar ao lado? Que eu falo que vocês falam assim, eu queria sentar para bater um papo com você. É esse tipo de sensação, sabe? Que você tá do lado da pessoa e você quer ficar ali do lado dela para bater um papo, para conversar, para ter uma troca. Eu tenho pessoas que são assim, que eu sinto essa vontade também, e que pessoas da minha vida real que representam essa sensação gostosa de estar ao lado, sabe? Que é gostoso de sentar à mesa e bater um papo com essa pessoa, porque sempre as trocas são muito boas. Ou as trocas, ou as risadas, ou os momentos, não só de coisas que é pro nosso crescimento, mas eu falo que os momentos, sabe? Uma brincadeira, uma diversão. Enfim, eu queria conversar com vocês sobre as raízes da baixa autoestima. E tudo isso começa na nossa infância. E o quanto é importante hoje nós, adultas, olharmos para isso, para nossa infância. E também é um convite para a gente ajudar os nossos filhos, né? Tanto meninas quanto meninos, mas eu acho que as meninas acaba sendo um pouquinho maior, tá? A comparação. Do quanto eu lembro da minha infância, do quanto eu me comparava em relação às minhas amigas. E eu já relatei aqui nos vídeos para vocês que eu tinha uma disparidade de financeira muito grande em relação às colegas da sala, né? E a gente morava numa casa muito mais simples, a gente não tinha os tênis, a gente não tinha as roupas, era tudo muito mais simples para mim e para minha irmã. Mas meu pai batalhava muito para manter a gente naquela escola particular. E isso foi fruto de muita comparação. E as minhas amigas, elas tinham várias coisas que a gente não tinha. E eu lembro, assim, nitidamente de roupas, tênis, acessórios, até mesmo a acessibilidade para algumas coisas. Eu lembro de viajar com elas para casa da praia. Enfim, coisas que eu não tinha quando criança, né? Então, são detalhes que eu vejo que começa na nossa infância e começa fruto dessa comparação. Então, quanto é legal você entender essa raiz e começar a olhar para sua infância. Foi um exercício que eu fiz de autoamor, de perdão, de reconciliação com a minha criança, no sentido que estava tudo bem ela ter sentido isso, sabe? Porque hoje a Michelle adulta aqui pode proporcionar para ela muitas coisas diferentes. E eu vejo nitidamente que a minha criança, ela adora caneta colorida, porque as minhas amigas tinham todas aquelas de gel, vocês lembram daquela época? Ó, olha aqui, ó, a prova. Eu adoro isso, eu adoro essas coisas. Então, são coisas que eu falo que a gente carrega lá da infância. E quando a gente se acolhe, é tão importante isso, porque, querendo ou não, hoje eu posso mostrar para minha criança que a gente consegue construir um caminho seguro. E fruto disso, quando eu trago essa minha criança, essa minha adolescente, é algo que eu aprendi muito com a Louise Hay, eu tô inteira. E inteira eu construo essa minha autoestima.
inteira eu construo o meu auto-amor, inteira eu construo uma alegria de viver que exala por onde eu passo. Faz sentido? Então, olha para isso, olha para sua infância, sabe? Se acolha, sabe? Se acolha em situações que você não pôde ter. Situações onde que você teve que, por muitas vezes, passou uma vontade de ter algo, se privou, né? Os seus pais te privaram de algo porque eles não poderiam te dar. E você teve aquela vontade, tá tudo bem, faz parte da vida, né? Eu falo que esses nãos que os nossos pais deram, com certeza forjaram e fizeram com que nós nos tornássemos grandes mulheres hoje. Mas algumas coisas, assim, nós crianças não entendemos e não lidamos, mas hoje nós temos essa capacidade de acolher, eu falo, essa é a palavra, sabe? Acolher, amar, perdoar e aceitar. Uma outra coisa também que a Louise Hay ela ensina é que nós buscamos ser amadas, nós buscamos ser validadas externamente, né? É algo que é natural de nós. Só que o quanto mais a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente entende que não tá lá fora essa validação e esse amor. E que quanto mais eu estiver munida de mim mesma, mais amor eu tenho por mim mesma e eu menos busco isso lá fora. E o quanto a busca de aprovação externa desconecta a gente da nossa essência, de quem nós somos. Então entenda, porque até hoje eu vejo mulheres adultas buscando essa validação externa. Eu mesma, há pouco tempo atrás, eu era essa mulher, que eu precisei entender, recalcular a rota, e que eu não preciso de uma validação de um homem, eu não preciso da validação de uma pessoa, eu não preciso. Eu sou capaz de validar o meu próprio caminho. E eu sei, eu entendo, isso é fruto de uma dependência emocional e que por muitas vezes a gente não consegue identificar que a gente tem essa dependência emocional e eu quero abordar mais sobre isso ao longo dos nossos vídeos. Por quê? Porque quando a gente consegue entender e curando, eu falo essa dependência, a gente vai se munindo de nós mesmas. Acontece o florescimento de uma nova mulher. A virada de chave acontece quando a gente para de esperar lá fora. A gente entende que nós somos capazes de construir esse caminho. E entendendo que a autoestima é você estar inteira de si mesma, aceitando você da maneira que você é. Claro que a aceitação aqui, ela traz um convite para a gente poder aceitar a situação atual e um convite, se algo te incomoda, que você lute para mudar isso, né? Porque eu falo que quanto mais a gente cuida de nós mesmas, melhor e maior é a nossa autoconfiança. Então, a grande virada é você parar de se abandonar. E aí agora eu quero uma pausa, que você respira fundo e repete para você mesma, sabe? Põe a mão aqui no seu coração, tu tem que tomar cuidado com a câmera não, com o microfone. Põe a mão aqui no seu coração e repete para você mesma, sabe? Respirando fundo primeiramente, vai lá. Inspira, segura um pouquinho e solta. Lembra, fazendo esse barulhinho, que é um barulhinho para você silenciar. E aí, quando você estiver inspirando, você lembra de que você está colocando coisas boas para dentro. E quando você estiver soltando, lembra de você estar soltando todos os sentimentos ruins, essas diálogos internos que só te sabotam, tá? Põe para fora medos, inseguranças. E aí você afirma para você mesma, com essa mão no coração, eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Eu me liberto da necessidade de ser perfeita. Eu escolho ser verdadeira. Consegue sentir o quanto essas afirmações te traz para o momento presente? E o quão importante é nós estarmos no agora? Porque eu falo que é no agora que a gente constrói a vida que a gente deseja viver. É no agora que eu escolho agir intencionalmente em qualquer área da minha vida. É no agora que eu escolho me amar, me aceitar, me perdoar e agir diante daquilo que eu desejo construir. Agora eu quero trazer um tripé para você, na qual esses 3 pontos são fundamentais na construção da sua autoconfiança, da sua autoestima. O primeiro deles é o corpo. O quanto é importante a gente olhar para o corpo. É a nossa morada, é o que fica com a gente o tempo todo. E eu falo que um corpo onde você está contente, você se aceita, você está feliz, é um corpo que faz com que você tenha mais resultados, faz com que aumente sua autoconfiança, faz com que você aumente a sua autoestima. Então, assim,
de verdade, eu falo deste lugar, um corpo gordo na qual eu tinha, para o que eu estou hoje, eu consigo notar nitidamente a diferença dos meus sentimentos e pensamentos que eu tinha quando eu estava neste lugar para hoje, no corpo que eu tenho hoje. Então, é nítida a diferença dos sentimentos. E esses sentimentos, lembra, o que eu sinto, eu reverbero, eu ajo. Então, se eu consigo sentir paz, alegria com o meu corpo, eu já começo com uma boa energia. Faz sentido? A mente, o quanto é necessário a gente reprogramar a nossa mente. E isso vem de coisas da nossa infância. Foi como eu falei, o início dessa falta de autoconfiança, dessa falta de autoamor, vem da nossa infância. E o quanto a gente pode e nós somos capazes de reprogramar a nossa mente. Eu tô te falando deste lugar. A mulher que eu era antes para a mulher que eu estou me tornando hoje é completamente diferente. E isso acaba reverberando para todas as áreas da minha vida. E hoje, um dos pilares fundamentais é a minha relação com os meus filhos. Então, eu vejo nitidamente o quanto isso mudou. O quanto eu mudei como mãe, eu mudei como mulher, eu mudei o meu diálogo interno, que era muito ruim, maldoso e eu falo que chicoteador comigo mesma. Então, o quanto é importante a gente usar as afirmações munida de sentimentos e ações para que a gente possa reprogramar a nossa mente. Entenda que só afirmações por afirmações não vai mudar nada na sua vida. As afirmações elas precisam vir munidas de sentimentos e de ações para que você possa conquistar aquilo que você deseja viver. Faz sentido aí? Você consegue entender a diferença de você só afirmar e de você sentir e agir? E aí, munida disso, você se torna uma mulher com uma autoestima, com uma autoconfiança, com autoamor. O terceiro e o último pilar é o pilar da alma. Sabe, é você se questionar ao se deitar o que fez você se sentir viva, pelo que você é grata, sabe? Você cuidar desse pilar da sua alma, da sua espiritualidade. Esse é um pilar fundamental, é como que você tivesse com o carro e você precisasse abastecer o seu carro. O quanto você tá abastecida da sua espiritualidade, de cuidar de você, da sua alma, desse seu momento, você com você mesma e com o nosso Deus. Então, esse é um pilar que ele também é fundamental nessa jornada de conexão com você mesma. Agora, eu quero que você pegue o seu caderno, tá? Vai ser prática aqui, a gente vai entrar em ação. Eu vou te fazer 3 perguntas que eu quero que você anote e você responda e reflita. Vai ser um convite para você olhar para você mesma. A primeira pergunta é: você precisa listar 3 qualidades que você vê em você mesma. Tá? Então escreve aí. A segunda é uma conquista que você não celebra. Sabe? É você olhar para o seu dia, coisas que você faz e que você não reconhece que você faz. E o quanto isso é importante você para o convívio, para a sua vida, para as coisas acontecerem, né? Porque por muitas vezes a gente já entrou num modo automático, mas você não reconhece que este movimento que você vem fazendo merece ser celebrado. E a terceira, uma coisa que você vai começar a fazer em amor por você mesma. Sabe? Uma coisa que você deseja fazer. Você precisa escrever para que até mesmo você consiga materializar isso no sentido de que quando você coloca a luz para aquilo, os caminhos começam a se abrir para as coisas acontecerem, sabe? Quando você começa a visualizar algo que você deseja viver, você começa a agir intencionalmente para isso. Eu vou abrir aqui um parênteses para vocês verem o poder da visualização, o poder que isso traz na nossa vida, para a gente poder se munir disso, sabe? A gente tem o nosso vision board, que é o nosso quadro de sonhos, né? Agora eu tô mudando aqui meu escritório, não sei se vocês puderam observar o meu cenário de gravação de vídeos para vocês, é o meu escritório de trabalho, né? E aí ali eu quero tampar aquelas 2 tomadas, né? E aí eu fiz uma montagem no ChatGPT, que eu vou colocar uma foto aqui para vocês, que eu coloco a minha placa de 100 mil inscritos aqui do YouTube. E isso já foi conversa minha com os meus filhos, porque eu já falei para eles que eu vou ganhar essa placa e que nós vamos abrir juntas. E aí hoje, inclusive, eu mostrei para eles, a mamãe já sabe onde vai colocar a placa de 100 mil inscritos. E aí o Gabriel virou para mim e falou assim: e quantos inscritos você tem? Eu falei, tô quase chegando nos 8 mil.
É, mãe, falta 92. Eu falei assim, tá, mas a gente tá caminhando, eu tô lançando as sementes, eu tô gravando meus vídeos, eu tô agindo intencionalmente e eu já sei onde eu vou colocar minha placa e mostrei pra eles a foto. E aí eles olharam assim, eu falei assim, você consegue... Aí eu falei pra eles, você consegue entender o poder da visualização? Então ela já tem um lugarzinho ali. Eu vou colocar a foto aqui pra você ver e entender todo este movimento que eu faço, não só de uma placa do YouTube, é muito além também disso, né? A placa faz parte de uma jornada minha profissional e vem como parte de uma construção que eu estou fazendo aqui no YouTube. E, aliás, se você não for inscrito, se inscreve aqui no meu canal para me ajudar a bater essa meta, para alcançar a minha placa ali, hein? E não esquece de curtir também meu vídeo e deixar o seu comentário aqui. Eu vou adorar ler o seu comentário também. Então, fechando esse parênteses, o quanto a gente precisa materializar aquilo que a gente deseja viver, sabe? O que você deseja sentir, o que você deseja conquistar, sabe? Para você visualizar, porque à medida que você visualiza, você se enche desse sentimento e enchida, sabe? Eu falo carregada desse sentimento, você entra em ação, você vai gravar o seu vídeo, você vai fazer tal coisa, você vai treinar, você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar de você mesma, você vai se maquiar, você vai fazer coisas por você. E fazendo coisas por você, você constrói essa sua autoestima, você constrói esse auto-amor, você constrói essa autoconfiança. Você consegue entender que é passos que você dá e que você vai se munindo e que você vai se enchendo e você vai conquistando esse sentimento? Mas calma que ainda não acabou não, porque eu vou te dar 5 dicas práticas para você colocar em ação a partir de agora, e eu tenho certeza que você vai sentir cada vez mais essa energia do auto-amor, essa energia da autoestima, essa energia da autoconfiança. E são dicas que eu faço aqui comigo, tá? Então, ou seja, eu passo por esse processo, eu coloco aqui, forjo a minha pele e eu vou te contar o que eu faço aqui para você fazer daí também, se fizer sentido para você, é claro. A primeira dica é você ter as afirmações. E lembra que eu falei das afirmações antes? Tá, pois bem. Eu quero disponibilizar para vocês uma lista de afirmações que eu vou deixar aqui no nosso grupo de Mulheres Despertas para te ajudar nessa construção. Então você entra lá no grupo, vai ter um link no Drive, na descrição do grupo para o Drive, onde você vai poder baixar essas afirmações para te ajudar nessa construção. Mas independente dessas afirmações, você já pode começar a declarar agora. São afirmações de poder. Você precisa ser capaz de reconhecer quem você é. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou criativa, eu sou alegre, eu sou sorridente, eu sou amorosa, eu sou bondosa, eu sou generosa, eu sou confiante, eu sou próspera, eu sou amorosa. Enfim, o que você sente por você mesma? Você precisa ser capaz de verbalizar isso todos os dias ao acordar. E não só verbalizar, sabe? É você ser capaz também de agradecer esses dons que Deus te deu. Por quê? À medida que eu verbalizo e agradeço, porque eu tô me enchendo cada vez mais disso. Eu faço isso todas as manhãs. Eu falo para Deus, obrigada, Deus, pela minha criatividade, porque eu tô conectada com você, que é a fonte. E eu sou um vaso vivo do Senhor aqui na terra, na qual eu posso expressar o seu amor aqui, através do meu trabalho, através do meu servir. Você consegue entender o quanto isso é importante? E aí eu faço isso para mim mesma, reconhecendo quem eu sou, reconhecendo a mulher que eu estou me tornando. Eu consigo ver a diferença da Michelle de antes para a Michelle de hoje. Então, assim, é tão gostoso fazer isso. Claro que tem dias que a gente faz até xixelenta. E aí, uma dica, tem um espelhinho do lado da sua cama. Eu tenho um espelhinho do lado da minha cama e aqui do lado do meu escritório, na qual eu faço as afirmações. Sabe, quando eu tô xixelenta, eu venho aqui, olho para os meus olhos, eu falo comigo mesma e reconheço quem eu sou, faço uma oração, faço afirmações, eu construo um diálogo interno olhando nos meus olhos. Você consegue entender o poder de você olhar nos seus olhos? É impressionante. Esse exercício do espelho, eu falo que a Louise Hay nos ensina, é transformador. Só que a gente acha que é o quê? Bobo. Bobo demais, simples demais. Mas faz. Começa com esse bobo e com esse simples, você vai ver a diferença. Então vai ter as afirmações para te ajudar aqui no grupo, que para você construir isso, mas você não precisa falar um monte, você precisa, sabe o quê?
falar aquilo que você sente por você mesma. E à medida que você vai se imbuindo, mais coisas você vai ver que esse repertório ele vai aumentar. À medida que você for caminhando e construindo essa autoconfiança e esse autoamor por você mesma. A segunda dica é para você se arrumar todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo para ficar em casa. Toma banho, lava esse cabelo, para de ficar com esse cabelo oleoso aí, tá? Pelo amor de Deus. Eu era essa mulher que eu lavava o cabelo um dia sim, um dia não e ficava com o cabelo grudado. Se você não tem como lavar, passa talco, tá? Mas tira esse aspecto de oleosidade. Ou então, se você não consegue lavar tudo, pega aqui, lava essa franja aqui, essa frente aqui, e aí prende o resto, mas pelo menos você já vai dar uma cara diferente pro seu cabelo, pro seu rosto. Passa uma make. E a make simples, uma base, um protetor solar com couro, um rímel. Eu vou deixar aqui embaixo o rímel marrom, que eu amei. Que não deixa carregado pro dia a dia. Você consegue fazer as coisas, fazer um esporte até e treinar com um rímel marrom. Sabe? Passa um blush para dar uma vida e um gloss. Pronto, você tá pronta para viver. E uma outra coisa. Passa perfume. Passa perfume. Para de ficar guardando seu perfume só pra quando você for sair. Eu falei, eu era dessa, eu tava guardando meu perfume só pra quando eu sair. Eu saio? Saio muito, né? Eu queria ser essa baladeira que às vezes as pessoas imaginam que eu sou. Eu não saio, gente. Eu saio muito pouco. E eu comecei a usar dentro de casa. Já acabei um, comprei outro. Eu uso perfume pra mim. Sabe? É você se arrumar pra você. É você vestir as roupas pra você. Para de esperar uma ocasião pra você usar as roupas. Minha amiga, o tempo passa. As coisas acontecem. E é você estando pronta pra vida, arrumada para você mesma, você vai ver a energia que vai correr no seu sangue aqui, no seu corpo, de autoestima, de autoconfiança, só o fato de você estar arrumado, sabe? Colocar um brinquinho, colocar uma bijuteria, um anel. Hoje eu tô sem anel, mas eu adoro colocar os anéis. Fica diferente, fazer as unhas, entendeu? Sabe o que eu recebo de elogio de vocês? Que vocês gostam das minhas unhas. Pergunto se é de verdade, gente, não é unha falsa, tá? Fecha parênteses. O terceiro é cuidar do corpo. Eu sei o quanto isso faz a diferença. Eu já falei no começo do vídeo, eu só vou dar mais uma pincelada e já vou passar pro próximo. Por quê? O corpo, ele é o que está com você o dia inteiro. E o quão gostoso é você se sentir gostosa. Essa é a palavra. Posso falar? É uma delícia você se olhar no espelho e se sentir gostosa. Sabe? Você se sentir uma mulher agradável, uma mulher bonita. Eu gosto de me olhar no espelho hoje, entendeu? Eu não gostava antes. Claro que tem coisa pra mudar. Opa, se tem, minha amiga. Claro que tem. Um monte de celulite nas pernas, um monte de coisa. Mas ainda assim eu falo que eu me amo. Eu me vejo, sabe? Eu me vejo construindo meus músculos quando eu tô treinando, sabe? Quando eu tô me exercitando. E munida disso, eu faço visualizações mesmo. Por quê? Porque eu sei o corpo que eu quero ter, que eu tô cada vez mais perto dele, na verdade, né? Eu já estive muito longe desse corpo, mas cada vez mais eu estou construindo isso. Então, cuide dele. Ele é o seu templo. O quarto é algo que eu precisei passar e sentir na pele, e é um convite para você. Eu noto que algumas mulheres fogem de desafios, fogem de se forjar, fogem de encarar os difíceis, fogem de situações desafiadoras. E o quanto mais eu fui para a batalha, para o campo de batalha de vencer a mim mesmo em primeiro lugar, porque eu falo que essa é a maior batalha, sabe? Vencer a cama, é vencer um doce, é vencer uma situação de pensamento negativo. Eu falo, começa aqui essa forja, tá? Mas também ela não para aqui. Ela para nas situações difíceis, algo novo que você não sabe, que você precisa aprender. Eu já falei e eu repito aqui para você. Tudo que você não sabe, você pode aprender. Você é capaz de aprender. Então, não tenha medo dos fracassos, dos erros. Se conecte com isso e vá para o campo de batalha. É lá, é forjando você mesma, sabe? É se desafiando, é vencendo esses difíceis, você vai crescendo. E quanto mais, e aí aqui é a chave, essa é a chave. Quanto mais coisas desafiadoras você faz, quanto mais você vence a si mesmo, vai surgindo dentro de você um sentimento de que você é uma mulher muito forte, corajosa, autoconfiante. E cada vez mais cresce esse amor por você mesma, essa autoconfiança, essa autoestima. Você consegue entender que começa a vir de dentro esse sentimento? E de dentro você exala e você
transmite e você transborda? Faz sentido? O quinto e último, não, eu vou dar uma dica extra ainda, porque nas minhas anotações eu quis dar um a mais. Mas o quinto é, invista no seu conhecimento. Leia um livro, assista um vídeo como eu estou assistindo aqui, mas não só leia e não só assista. Aplica o que está sendo ensinado, se desafia. Lembra, resultado por resultado você já tem agora. Agora, se você começa a fazer essa prática que eu estou te dando aqui, essas 5 práticas que eu estou te dando aqui, e você começa a mudar, a ter sentimento diferente, você vai ver o quão prazeroso é você investir em conhecimento, você se abrir para o novo, sabe? A leitura vai te proporcionar um vocabulário maior, vai te proporcionar vivências, vai estimular sua imaginação, vai estimular sua criatividade. Para de ficar só olhando a vida dos outros. Tenha tempo para você. Eu confesso para você que eu diminui drasticamente o meu uso no Instagram. E eu confesso que começou a aumentar o meu tempo, sobrar tempo para as coisas que são importantes para mim, que é a construção do meu negócio, que é as minhas leituras, que são os meus estudos. E tudo isso fruto de eu ter diminuído o meu consumo lá. Então, isso é um convite para você investir em você mesma. A última dica é algo que muda o seu jogo, tá? Olhe nos olhos das pessoas. Sorria para as pessoas. Converse com as pessoas ouvindo mais e falando menos. Esteja presente, olhando nos olhos, sabe? Falando com empatia, tendo uma postura empática para a situação. Você vai ver o quanto isso aumenta a sua autoconfiança, aumenta as pessoas quererem estar ao seu lado, a confiança que as pessoas têm em você. Isso é transformador. E eu falo que isso você começa com coisas básicas, é com o porteiro do seu prédio, é com a faxineira, é com a mulher que passa aqui na rua, é no seu caminho de indo para academia. Eu falo trocentos bom dias. Nem conheço, nunca vi. Bom dia e sorrio. Bom dia e sorrio. É tão gostoso isso, é tão gratificante. Eu falo que além da gente desejar algo de bom para a pessoa, eu falo que aquilo que eu emano é o que está aqui dentro, né? Eu estou transbordando isso. Então, seja essa mulher, uma mulher que irradia amor, alegria por onde passa, olhando nos olhos, sorrindo, ouvindo mais e falando menos nas suas relações mais próximas, tá? Lembra que a autoestima não é sobre se sentir bonita para os outros. É para você mesma. É o quanto você se reconhece nessa jornada toda. O quanto você olha para você mesma e fala, poxa vida, eu venci hoje. Eu venci a comida, um doce. Eu falei não para a cama. Eu levantei e agi. Sabe? O quanto você se reconhece nessa jornada toda. E munida disso, você vai ver que a sua autoestima vai cada vez mais aumentar. Uma mulher que desperta por seu alto valor, ela muda tudo ao seu redor, absolutamente tudo. Todo o seu ambiente, as pessoas. Eu falo que a gente faz um efeito borboleta. A gente se transforma, né? Onde a gente sai da largata e vira borboleta, mas a gente irradia por onde a gente passa. E influencia as pessoas, porque eu falo muito mais do que por falar, é pelas nossas ações que a gente influencia. Então lembre-se, é sobre você se reconhecer como suficiente para você mesma. Porque quando você se reconhece em primeiro lugar, o mundo vai te reconhecer também. Porque a primeira pessoa já está fazendo este papel, essa função mais importante, que é você mesma. Eu quero encerrar esse vídeo te fazendo um convite para você respirar fundo e lembrar deste amor que está aí dentro de você e que você é capaz de acessar, construir, se fortalecer. E à medida que você faz isso, você vai vendo as coisas se transformarem. Tá aí dentro de você essas respostas, o que você procura. Se você quiser a minha ajuda, eu tenho a minha mentoria individual, Recomeçar. Tem mais informações aqui embaixo. Manda mensagem aqui que eu vou adorar te contar como funciona. E que você tenha a coragem de agir em prol de você mesma. Tenha a coragem de construir um caminho na qual você vai ter prazer de trilhar, de se olhar, de se amar, de se reconhecer, de se validar, de aprender e de evoluir a cada dia. É isso. Eu escolho me ver com amor. Essa é uma das coisas que eu faço por mim mesma e te convido a fazer por você. Combinado? Eu espero que tenha feito sentido eu compartilhar um pouquinho do que eu faço aqui
para mim, do que eu aplico aqui em mim e das transformações que eu venho vivendo. Eu espero que faça sentido para você, que você possa colocar em ação, porque lembra, conhecimento sem ação de nada vale. Então aplica isso e depois me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.